revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent son, heaven to earth. Live us all, it's eternally hurt. I still for you, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. The Jesus, wherever for your name, will never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. Graça e paz. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma EBD. Deus abençoe a cada um. Eu vou pedir para o Betão fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, te agradecemos
por esse dia maravilhoso, Senhor, o dia que o Senhor fez, Pai, para nos alegrarmos, Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, por nossas vidas, nossa família, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, nosso louvor de gratidão e adoração ao Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bondade, fidelidade, a tua igreja.
povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Muito bom. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho
amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos aí, mais uma escola bíblica dominical, louvando ao Senhor Deus pela vida, pelo cuidado dEle, pelo amor dEle. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de oração, que é um tema muito importante, não é? E nesses últimos dias nós temos visto a grande necessidade de oração na vida da igreja. Então, vamos falar com Deus para que nessa manhã Ele venha nos ensinar, nos direcionar e que nós, como igreja, possamos buscar mais ao Senhor em oração e ver Deus realizando grandes coisas em nossas vidas. Amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula? Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus acima de tudo, acima de todos. Agradecemos porque o Senhor Deus tem cuidado de nós, o Senhor Deus tem nos dado a cada dia condições de respirar, de ver o sol nascer, Senhor, e saber que a Tua misericórdia, a Tua fidelidade se renovam todas as manhãs de nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos ensine hoje, Senhor Deus, mais uma vez, a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos que estão assistindo essa aula, que sejam grandemente alcançados nessa manhã pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos vivido tempos difíceis, dias difíceis, não é? Muitas vezes aí com muitas perdas, enfim, todo dia, todo momento tem alguém pedindo oração para você, né? E como orar? Essa é a pergunta, né? Qual é a forma de orar? Qual é a oração que Deus ouve? Como é que nós podemos chegar diante de Deus em oração? Eu lembro quando eu era jovem, certa vez eu perguntei para uma das irmãs da igreja, que fazia parte do grupo de oração da igreja, né? Eu falei para ela: irmã, como é que a senhora ora? Ela falou assim: olha, eu deito na minha cama e falo com Deus deitada. Eu falei: mas vale? Funciona? Não tem que ser de joelhos? A gente aprende muitas vezes as coisas, né, de uma forma que não é a realidade, né? Eu achava que a oração que Deus ouvia tem que ser oração de joelhos, né? E quando a irmã falou que orava deitada, aquilo ali me deixou abismado. Como pode Jesus ouvir uma oração, o Senhor Deus ouvir uma oração de uma pessoa que está deitada? Porque no dia de culto, de oração, todo mundo ajoelhava e a oração tinha que ser daquela forma. Então, às vezes a gente não sabe, né? O que a palavra de Deus diz a respeito disso. E hoje nós vamos, para falar de oração, nós vamos falar daquele que foi, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de oração para nós, né, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus ele realizou no ministério dele, na vida dele, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele fez realmente com base, em uma base muito firme, na oração e na comunhão com Deus. Então ele orava sempre ao Pai, ele se dirigia a Deus, né? Ele se colocava diante de Deus, e aquilo era algo muito importante. Certa vez os discípulos de João chegaram, os discípulos de Jesus falaram: Senhor,
ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Nós queremos aprender a orar, né? Eu já vi casos de irmãos na igreja que muitas vezes falam: irmão, você faz uma oração? E pastor, eu não sei orar. Eu não sei falar essas coisas bonitas que vocês falam. Né? A gente tem um conceito muito errado, né? Orar é falar com Deus, simplesmente isso, falar com Deus. E a gente fala com Deus mesmo sem abrir a boca, sem expressar palavras. Mas Jesus, ele nos dá um ensinamento, ele nos dá a diretriz de como você realmente fazer uma oração eficiente, uma oração que tenha consistência, não é? Há um versículo que diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Não é? Então, a gente precisa saber o que falar para Deus também, não é? Porque a oração ela tem que ser muito objetiva. Você tem que ser direto, né, para Deus. Não adianta ficar enrolando, enchendo linguiça, né? Eu aprendi, na época, quando eu era rapaz, que a gente tinha que usar algumas palavras. Então, por exemplo, a minha oração começava sempre assim, ó: Santo Deus e Eterno Pai. Né? A gente acaba decorando, né? A pessoa tem aquela forma de orar. Acaba sendo assim, tipo uma reza, porque ele vai repetir as mesmas palavras. E não é isso, oração não é isso, né? Oração é falar com Deus, é se expressar diante de Deus, é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa insignificância, vamos dizer assim, diante da grandeza do Senhor, entender a soberania de Deus, o que é, né? E orar, se expressar diante do Senhor, como nós falamos, por exemplo, com o nosso Pai, né? Porque essa é a grande realidade. Então Jesus era o nosso maior exemplo. Tudo que ele realizou na vida dele, ele fez debaixo vamos dizer assim, da bênção da oração, sempre buscando de Deus, falando com Deus, né? Se nós aprendemos a orar da forma correta, o Senhor vai suprir a gente em todas as nossas necessidades, né? Em tudo aquilo que a gente precisa, dentro de sua vontade, dentro do seu querer. Então, é muito importante isso, né? Para a gente realizar a obra do Senhor, a gente tem que estar realmente buscando ao Senhor em oração. Lá em Jeremias 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, né? Então, clamar ao Senhor vai trazer para nós direção de Deus, vai trazer para nós revelação de Deus, não é? O Senhor vai nos mostrar o que fazer, como agir, não é? E vai trazer coisas grandes para as nossas vidas. Então, amados, é muito importante a gente entender a importância da oração, e é muito importante nós fazermos a oração que realmente tenha sentido, né? De acordo com a palavra de Deus. Jesus, ele orava de várias formas, né? Ele orava a sós, ele tinha o seu tempo de oração, né? Você vê em Marcos capítulo 1, versículo 13, diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Jesus, ele priorizava muito a vida de oração, então ele tinha um lugarzinho secreto dele, né? Muitos irmãos têm o seu lugar de oração, é um lugar onde ora. Tem até um filme que se chama Quarto de Guerra, né? Que a irmãzinha tinha um quartinho onde ela vencia as batalhas dela em oração. Se você não assistiu ainda, pode procurar depois, Quarto de Guerra. É um filme muito específico sobre a oração, o poder da oração e a forma como nós conquistamos as grandes vitórias através da oração. Então Jesus, ele orava só, ele tinha o tempo dele de buscar o Pai, de clamar. E geralmente era na parte da manhãzinha, né? Bem cedo, né? Ao nascer do sol, vamos dizer assim. Alguns oram de madrugada, né? Outros oram pela manhã, outros oram à noite, né? Mas o importante é você ter o seu tempo a sós com Deus, né? Você, como cristão, precisa realmente ter um tempo para você falar com Deus e ser fiel a esse tempo, né? Porque é importante para nós. Nos seus momentos de devoção,
de pessoal com Deus, o Senhor Jesus Cristo sempre buscava um lugarzinho secreto, o lugar dele, né, para orar. E o versículo da palavra de Deus diz assim, entra no teu quarto, né, fecha a tua porta e fala com o seu Deus ali, em segredo, em secreto, porque ele vai te ouvir e vai te responder. Isso é muito importante a gente entender, né? Não que você só vá orar naquele horário, mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Você tem que orar o tempo todo, mas você precisa ter um momento específico entre você e Deus, né? A sós com Ele, porque isso fortalece muito a tua vida, fortalece muito o teu ministério e aumenta, vamos dizer assim, a sua comunhão com Deus. E isso é tudo na vida do cristão. Comunhão com Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, né? Jesus também orava em pequenos grupos. Em Lucas 9, 18, na primeira parte, diz assim: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, né? Então Jesus tinha um momentinho de oração e tinha um momento de oração com os seus discípulos, com aquele grupo que estava com ele. Hoje nós sentimos muita falta dos nossos cultos de oração, né, dos nossos cultos nos lares, onde a gente unia ali o nosso grupo e orava e fazia pedidos e compartilhavam. Isso faz falta demais para a gente, né? Nesse momento de pandemia, muito complicado, mas Jesus tinha também os seus momentos junto com os seus. Várias vezes Jesus chamou Pedro, Tiago e João, em particular, e ali com eles orou, curou vidas, né? Ressuscitou pessoas. Ele sempre tinha um grupo, né, que estava junto com ele. E é muito importante a gente ter um grupo de oração. Por quê? Porque essa prática ela fortalece muito a comunhão entre os irmãos. Você sabe que no momento vamos dizer assim, da dificuldade, você tem com quem contar. Você pode ligar, mandar uma mensagem e a pessoa vai estar lá esperando você, né, junto, pronto para fazer com você a oração, para buscar a presença de Deus. Então, Jesus fazia isso também, né? Muitas vezes ele orava ali junto com os seus discípulos. Também Jesus orava em público. E o interessante é que todas as vezes que Jesus orou em público, o objetivo maior dele era glorificar a Deus, era engrandecer o nome de Deus, era mostrar para as pessoas que havia realmente um Deus vivo, poderoso, um Deus grande que ouvia e respondia a oração dele, né? Você lembra lá em João 11, né, quando Jesus vai orar por Lázaro, diz assim o versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haverdes ouvido, né? Então Jesus fez ali um momento de conversa com Deus e aquelas pessoas todas estavam ouvindo, prestando atenção no que ia acontecer, porque a pedra do sepulcro foi aberta, né? E Jesus ora a Deus e fala, Senhor, eu dou graças porque o Senhor me ouve, né? E aí ele manda Lázaro sair para fora. Então Jesus fazia todas as orações em público que ele fazia, tinha justamente este propósito aí de glorificar, de engrandecer, não é? O nome de Deus. Nós, quando oramos diante dos homens, amados, as nossas palavras devem ser uma demonstração do amor de Deus, não é? Do amor de Deus por nós, do amor de Deus pelas pessoas. Não é? Você tem que fazer uma oração que as pessoas ouçam e glorifiquem a Deus também. Não é? Tem que ser algo muito direto realmente ao Senhor. Jesus nos ensina a prática da oração. Em Mateus capítulo 7, de versículo 7 até o versículo 8, Jesus fala 3 palavras-chave, né? O versículo diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras, pedir, buscar e bater, elas são expressão de atitude. Você fazer algo, você tem que fazer, você tem que buscar,
Você tem que pedir, você tem que bater, tá? Então, ela demonstra ação. Tem que fazer, vamos dizer assim, fazer parte da nossa vida a ação de orar, de buscar, de pedir. Vai lá, vai diante de Deus, pede, bate, né? Versículo Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. São palavras que denotam ação, que denotam atitude, tá? As conquistas e as vitórias na vida cristã, elas são alcançadas por meio de oração. Meu irmão, se você não ora, não fica achando que você vai ter muita vitória, não. Tá? Porque é em Deus que nós temos que buscar a nossa bênção, é nele. Tá? Então você precisa orar. E uma frase muito interessante que diz o seguinte: aqueles que permanecem em pé vivem de joelhos na presença de Deus. Ou seja, aqueles que estão firmes, que não caem, que são constantes, são pessoas que buscam a Deus em oração. Então, se você quer realmente permanecer em pé diante dos problemas, diante da luta, diante das coisas, se coloca de joelho na presença de Deus e busque a Deus em oração. Né? Nós não devemos buscar Deus apenas quando nós estamos precisando, quando nós estamos aflitos, ou quando nós estamos enfrentando problemas. Não, nós temos que fazer da prática da oração algo constante nas nossas vidas. Eu estou feliz, eu vou orar. Eu estou preocupado, eu vou orar. Independente de como eu estiver, eu vou estar falando com Deus. Eu vou estar em comunhão com Deus. Porque quanto mais eu falar com Ele, mais Ele fala comigo. E mais eu serei realmente abençoado. Né? A oração ela não é para nós uma porta de emergência, que nós só vamos abrir quando estiver passando necessidade, ou quando tiver dificuldade. Tá? Ela não é um escape para nossas situações difíceis de forma nenhuma. A oração ela é algo essencial na nossa vida. Você precisa orar, sabe? Eu estou tão fraco, estou desanimado. Ora para ver se melhora. Né? Há um ditado que diz: ora que melhora. Então, querido, ela é essencial na vida do cristão. Se você não ora, meu amado, fica difícil. Né? Lá em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar esteja em comunhão com Deus constantemente, sem parar, sem vacilar. Né? Como diz aí o versículo que nós falamos agora, de Romanos, perseverar. Perseverar é manter-se firme, manter-se fiel à oração. Se você não tem orado, fica muito difícil você realmente ter uma vida cristã que obtenha vitórias e obtenha êxitos e tenha comunhão com Deus. Porque a oração é essencial. Né? Existe aquele irmão que chama meu irmão 6 horas. Que a única coisa que ele faz é pedir oração. Ele não ora. Ele pede para os outros orar. A oração do irmão é mais forte, mais poderosa que a minha, então eu vou pedir para os irmãos orar. Mas você tem que fazer a sua parte sempre. Né? Infelizmente, muitos cristãos eles só buscam o Senhor nos momentos difíceis. Depois, quando a situação melhora, eles largam de mão. Então, infelizmente, acaba realmente tendo uma vida cristã decepcionante aí. A prática da oração ela tem que estar muito relacionada com nós entendermos que Deus ele é soberano, né? E que nós precisamos entender a soberania de Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem orações de acordo com a sua própria vontade, né? Eu quero que o Senhor faça isso, 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 isso. Né? Oramos e fazendo o nosso pedido, porque a palavra diz: aquele que pede, recebe. Então eu vou pedir isso, 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 isso. Né? E colocamos aí coisas aí para Deus, mas nem sempre Deus vai responder, amados. Por quê? Porque às vezes a nossa vontade está diferente da vontade de Deus. Não é? Certa vez Jesus falou: vocês pedem e pedem mal, porque vocês pedem para gastar com coisas que não valem. Então, precisamos entender que Deus é soberano, e quando eu oro a vontade de Deus, Ele responde. Né? E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nós devemos
o que nós precisamos realmente, né? E nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso que Jesus ensina, seja feita a vossa vontade, né? Então, muitas vezes a pessoa está orando e está achando que Deus é obrigado a fazer o que ela quer, e não é assim, né? Deus tem o melhor para nós, Ele sabe o melhor, então vamos orar pedindo o melhor de Deus, vamos orar a Deus pedindo aquilo que é da vontade dEle, né? Por exemplo, essa semana nós estávamos orando para o nosso irmão ser curado. Senhor, cura, Senhor, faz um milagre. Mas a vontade de Deus era levá-lo, né? Deus fez a vontade dEle. Deus levou para si, né? Nunca mais vai sofrer, nunca mais vai passar por dificuldade. Ele ia passar por quimioterapia, por radioterapia, um monte de coisa, né? Mas Deus falou, não, eu vou trazer, eu vou recolher. Então, é a vontade de Deus. Quem somos nós para questionar ou para determinar o que Deus tem que fazer, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina alguns princípios. E esses princípios, eles são muito claros e a gente precisa entender isso, né? Jesus, ele não está falando aqui que toda vez que você for orar, você tem que orar o Pai Nosso. Não é assim. Ele está te dando uma aula do que tem que estar dentro de uma oração eficaz, tá bom? Ele ensina esses princípios e são princípios muito importantes e muito relevantes para que a gente possa entender. Está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 15, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, nós somos filhos e Deus é nosso Pai, né? Então nós vamos falar com o nosso Pai. Nunca esqueça isso, amado. Você está falando com o seu Pai. Às vezes a pessoa coloca Deus numa distância tão grande dele, algo inatingível, né? Algumas religiões aí colocam intermediários entre o homem e Deus, né? Tem que falar com fulano para fulano falar com Deus. Não, você mesmo pode falar com ele, porque ele é o teu Pai. Então Jesus começa dizendo, Pai Nosso, quer dizer, nós somos os filhos de Deus, né? Nós pertencemos à família de Deus. Sendo Deus o nosso Pai, nós podemos falar com Ele constantemente. Nós podemos chegar a Ele no momento que nós precisarmos, sem ter medo, sem desconfiança. Você não está falando com qualquer um, você está falando com o teu Pai. E Ele te ouve e Ele te responde, né? Há o princípio de autoridade divina. Ele fala, Pai Nosso, e depois logo em seguida, que estás no céu, né? Então, quando nós reconhecemos que o Senhor está acima de tudo, nós podemos suplicar suas bênçãos, porque sabemos que Ele é mais poderoso do que tudo. Ele está acima de limites, de impossibilidades. Então, Ele está nos céus. Ele criou todas as coisas e Ele é soberano sobre tudo. Então, essa autoridade ela é reconhecida no céu, na terra e debaixo da terra. Você está buscando alguém que tem a maior autoridade do universo. Então não existe nada impossível para Deus. Você pode realmente suplicar as bênçãos e o cuidado dele, porque ele pode todas as coisas, né? Também existe o princípio da reverência. Santificado seja o teu nome. Nenhuma oração ela é eficaz quando você desrespeita o sagrado, né? Quando não se tem reverência ao nome do Senhor. Eu tenho criado muito problema com o pessoal das modinhas, né? Porque ficam chamando o Senhor de você, Jesus de você, Deus de você. Isso é falta de reverência, gente, tá? Nós nunca vemos isso na palavra de Deus em lugar nenhum. Mas o pessoal fica com essa falsa intimidade aí, né, achando que eu sou íntimo de Deus, eu sou íntimo de Jesus, eu posso chamar Ele de... Não é assim não, querido. Não é assim mesmo, tá? Procura na Bíblia quantas vezes você viu um anjo se colocando aí no mesmo nível de Deus, né? Isso não existe, tá, gente? Isso daí é moda. Isso é coisa que lançaram. E não adianta você querer justificar, porque a palavra de Deus não tem justificação para isso, tá? É reverência. Jesus ensinou a reverenciar o nome de Deus. Santificado seja o teu
nome. Ele era um nome tão santo que o judeu não ousava abrir a boca para falar o nome de Deus. Tá? Então, a oração de Jesus nos ensina isso. O nome de Deus é santificado. Né? Quando se desrespeita ou não se reverencia o nome do Senhor, são apenas palavras, né? Não tem sentido nenhum. Existe o princípio da prioridade. O que é mais importante para a tua vida e para a minha vida? Nós temos as nossas prioridades, tá? Mas a prioridade máxima do cristão é: venha a nós o teu reino, seja feito, né? Aqui na terra exatamente como é no céu. Tá? A palavra diz: buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então o cristão precisa viver o reino, a direção de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, a palavra de Deus. Então, o que é do reino é importante, prioritário para a vida do cristão, que quer ser realmente um cristão vencedor, um cristão verdadeiro. Né? Existe o princípio da submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós devemos estar preparados para a resposta de Deus, né? Para que Deus possa responder. Ele pode dizer sim, não ou espere. Né? A gente não tem que definir o que Deus tem que fazer. Não é aquela história de eu vou determinar e Deus tem que fazer. Isso é palhaçada, isso não existe. Tá? É a vontade de Deus que é feita nos céus e na terra. A nossa não. Tá bom? Então a gente tem que entender isso, amados. Você precisa entender que você precisa estar submisso à vontade de Deus. Eu já vi pessoas jogar culpa em Deus em algumas coisas que não deram certo, não saiu do jeito que Ele quis. Não é? É porque eu pedi, Deus não fez, Deus fez diferente. Não, gente, Deus é soberano. Nós temos que ser submissos a Ele. Ele vai fazer o que é melhor para os seus filhos. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, que é reverente ao Senhor, que respeita ao Senhor, meu amado, Ele vai fazer o melhor pela tua vida. Você pode até não entender na hora o quê, por quê, mas temos que estar preparados para receber a resposta de Deus. E muitas vezes a resposta é não. Tá certo? Né? Nem o nosso pai da terra aqui terreno vai falar sim sempre. Né? Deus pode dizer sim a hora que Ele quiser, porque para Ele não tem limites, mas Ele sabe o que é melhor para nós e a gente tem que estar pronto para receber a resposta de Deus. Não ficar frustrado, desanimado, desistir de ir para a igreja, de andar com Deus, porque não aconteceu do jeito que você quis. É Deus que é soberano, não sou eu e nem é você. Tá? Existe também o princípio da providência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra diz que a gente não deve ficar preocupado com o que nós vamos comer ou vestir no dia de amanhã. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus cuida de nós hoje. Né? Temos que estar sempre convictos, queridos, de que o cuidado de Deus em nossas vidas ele é real. Deus tem cuidado de vós. Lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É a Bíblia. Sabe? A gente não tem que ficar desesperado porque amanhã não tem problema. Amanhã pertence a Deus. Se você é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca a Deus, que obedece a Deus, meu amado, você pode ter certeza que a provisão, ela vem, porque Deus cuida. O Senhor Jesus fala: vocês que são humanos, vocês que são homens, são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o nosso Pai do céu. O que Ele não tem preparado para aqueles que são dele? Então, temos que realmente estar convictos de que o Senhor, Ele cuida e Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, a promessa dele. Tá? Então confia em Deus, confia na provisão do Senhor, não fica desesperado não. Tanto cristão aí que está em depressão, que está apavorado, está desesperado, né? Não sabe o que fazer da vida. Ora, vá buscar Deus, confia em Deus, reconheça Deus, deixa Deus agir na tua vida. E aí ele vem com o princípio do perdão recíproco. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você perdoa, você é perdoado, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm, os nossos devedores. Né? Um terrível engano é a gente pensar que nós podemos receber o perdão de Deus se nós estamos retendo
o perdão a outras pessoas, se nós estamos com o coração cheio de ressentimento, de falta de perdão. Não adianta, queridos. A gente pode até enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana, não. Nós precisamos estar com o nosso coração realmente dentro da vontade de Deus, para que a nossa oração possa ser ouvida por Deus, para que nós possamos ter perdão do nosso pecado. Se você não tem perdão do pecado, você não tem comunhão com Deus, porque o pecado faz barreira entre nós e Deus, faz divisão. A oração que Deus ouve é apenas a oração de confissão, quando você está em pecado. Tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu não vou com a cara de fulano, não gosto da cara de ciclano, e ele fez e eu não perdoo. Vou tacar na cara aquilo que ele fez. Não, não é assim que o Senhor faz. Tá? Então a gente tem que entender isso. Para que a sua oração seja ouvida, você precisa perdoar também. Tá bom? Princípio da confiança na proteção divina. Ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Nós sabemos o quanto nós estamos correndo perigo aqui nessa terra, meu amado. Nesses dias, nesse tempo. Não é? Nós vamos ser constantemente tentados, atacados pelo inimigo, rejeitados, vamos ser constantemente, vamos dizer assim, uma pedra de tropeço para Satanás. E ele vai sempre levantar os seus servos, os seus empregados, para tentar atrapalhar a vida da gente. Então, eu preciso suplicar a proteção de Deus todo dia na minha vida, estar atento a isso, sabe? Porque o inimigo ele não dorme. Muitas vezes nós relaxamos, deixamos para lá, esquecemos, mas ele está todo dia, toda hora, tramando alguma coisa contra as nossas vidas. Então, você precisa realmente confiar nessa proteção divina de Deus e buscar ela em oração. Senhor, olha, não nos deixes cair em tentação, não deixe a gente cair em pecado, livra-nos de todo mal. Isso tem que ser uma constante na oração do cristão, não é? Temos que suplicar realmente a proteção e o livramento de Deus em nossas vidas. O último princípio aqui da oração do Pai Nosso é o princípio da adoração verdadeira. Não é? Jesus termina adorando a Deus. E nós precisamos disso. Não é só pedir. Não é? Nós precisamos realmente ver que realmente o Senhor é autoridade, temos reverência, buscar prioridade, submissão, providência, perdão, proteção divina, mas nós precisamos também ser adoradores. Né? Ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele está adorando, ele está exaltando o Senhor aqui em oração. A oração eficaz, amados, é a oração que traz em si o reconhecimento da onipotência, da grandeza e da soberania de Deus em nossas vidas. Não é? É muito importante a gente entender essas coisas. Quando Jesus estava orando lá no Getsemane, aconteceram algumas coisas muito interessantes ali. Primeiro, Jesus ele usou da humildade. Né? Ele se colocou de joelho diante de Deus e começou a clamar ao Pai. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice para que eu não beba. Às vezes a gente entende assim, mas Jesus era Deus. Jesus tinha poder de tudo. Por que ele não usou? Porque a palavra de Deus diz que ele se esvaziou disso para se tornar homem igual a nós. Então ele chega diante de Deus ali e ele clama. Ele coloca o seu joelho, o seu rosto em terra para clamar a Deus, né? Para que o Senhor o livrasse, se fosse possível. Né? Interessante que ele até fala, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Né? O que nós acabamos de falar ali no Pai Nosso, ele reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. Né? No cenário da verdadeira oração e adoração a Deus, não tem lugar para pessoas presunçosas, né? Soberbos, que se acham os melhores, eu sou, eu tenho. Não existe nada disso, porque Jesus era a pessoa mais poderosa que existia aqui na terra. E ele ora, ele ajoelha na terra, ele coloca o seu rosto em terra ali para clamar a Deus, para pedir a Deus, para reconhecer a Deus, humildade.
exemplo de humildade. Existe tanta gente soberba que se acha cheio do poder, cheio a minha oração. Né? Uma vez eu vi uma mulher no rádio que cobrava R$500 para fazer uma oração de cura nas pessoas. Né? Isso daí é soberba. Né? Isso daí é vontade de dar umas cabeçadas, né? Como diz o pessoal. Gente, não existe isso. Se o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, foi humilde diante de Deus, amados, por que nós vamos ser presunçosos? Né? Também nós temos aqui uma lição da ação sobrenatural de Deus. Enquanto Jesus orava, no versículo 43 de Lucas 22 diz: e apareceu do céu um anjo que o confortava. Olha isso aí, olha, o sobrenatural de Deus acontecendo. Né? Se você parar para ver, a oração de Jesus foi: livra-nos, livra-me do mal, né? Livra-me de beber esse cálice, livra-me de passar por isso, mas todavia seja feita a sua vontade. Deus livrou ele? Não livrou. Olha aí você entendendo a resposta de Deus na tua vida e aceitando a resposta. Mas no momento da angústia ali, que ele chegou a suar gotas de sangue, Deus enviou um anjo sobrenatural ali para fortalecer, né? Para consolar, para confortar. Amados, a resposta de Deus à oração de Jesus, ela não permitiu que Jesus fosse livre do sofrimento, mas Deus deu uma provisão, um auxílio celestial para Jesus em vista do que estava acontecendo ali, do que haveria de acontecer com ele. Deus deu um anjo para consolar, para confortar, não é? Algumas vezes Deus responde às orações eliminando a provação, ele vai lá e resolve o problema. Outras vezes ele responde fortalecendo-nos diante delas. Ele responde te dando força para enfrentar, porque você vai precisar enfrentar. Às vezes não, às vezes ele livra, outras vezes ele te fortalece para que você possa passar e vencer. Isso é muito importante. E o que traz isso para nós é a oração, é a submissão, é o reconhecimento do poder de Deus, né? O nosso papel como cristãos, como filhos de Deus, é buscar a Deus em oração, amados. É realmente estar em constante oração, em buscar o Senhor todos os momentos, não apenas no momento da dificuldade, tá? E nós precisamos sempre ter a certeza do mover de Deus nas nossas vidas, da intervenção do Senhor nas nossas vidas, dos seus milagres em resposta ao nosso clamor. É o que diz lá em Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas que você não sabe. Então, o seu papel é orar, crendo, confiando, entendendo o que é oração. E o papel de Deus é o seu mover sobrenatural para as nossas vidas, tá? Mas não esqueça, nem sempre ele vai responder sim. Esteja pronto para receber um não ou um espere, né? Porque Deus sabe o melhor para nós. Mas acima de tudo, seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e não a nossa, não é? Batalha espiritual. Jesus estava enfrentando ali uma batalha espiritual muito grande, tá? E Deus deu uma provisão para vencer a batalha espiritual. Então muitas vezes nós vamos ter que orar e enfrentar inimigos terríveis. Vá na força, no poder do Senhor na tua vida, do mover de Deus na tua vida, não é? Quanto mais de Deus você tiver, quanto mais de Deus você buscar, mais de Deus você terá na sua vida, amado. Não existe privilégio maior neste mundo do que você poder se comunicar com Deus, não é? Você acha que, eu tenho amigos, conheço pessoas importantes, eu conheço o presidente da República, não quer dizer nada. O maior privilégio é você poder falar com Deus e deixar Deus falar com você.
de ouvir Deus falar com você, né? Vamos viver uma vida, amados, realmente com um propósito firme de não abrir mão de forma nenhuma do nosso tempo de oração, do nosso momento com Deus, da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus o tempo todo, comunhão com o Senhor, em oração, né? Orar sem cessar. Porque quanto mais nós fizermos isso, mais de Deus nós teremos nas nossas vidas. Amém? Então, um grande desafio. Seja um cristão de oração. E você vai ver como as coisas vão mudar na tua vida. E você vai ver o mover sobrenatural do Senhor, né? Ah, pastor, eu não consegui marcar os temas aí. Não tem problema, assiste de novo com uma canetinha e vai anotando. E vai fazendo desse jeito para você ver como vai ser bom, como vai ser diferente na tua vida. Tá bom? Deus nos abençoe, nos dê aí um dia de alegria, né? Um dia de comunhão. E à noite junto nós estaremos mais uma vez louvando a Deus e realmente ouvindo mais e mais da palavra do Senhor para nos fortalecer. Amém, queridos? Eu vou orar para a gente encerrar, que o Senhor nos abençoe. Pai Santo, nós nos alegramos muito, Senhor, em saber que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Senhor, nos ensina a orar como convém, nos ensina, Senhor, a ter uma vida de oração, a ter um tempo de oração, a sermos cristãos realmente perseverantes na oração, Senhor. Eu sei que coisas grandes, coisas maiores o Senhor tem para revelar em nossas vidas. Que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado através dos nossos lábios, Pai. Que esse domingo seja um dia de bênção, de paz, de alegria em cada família. Nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe.